Muito boa noite, pastor Genivaldo. Sexta-feira em São Paulo, já choveu bastante hoje, 19 horas e 4 segundos, e uma sexta-feira, final de semana, o pessoal já foi embora. Eu não queria deixar sem gravar este vídeo aqui, que é o de número 156, seja a vossa equidade notória. E alguém pode perguntar, pastor, o que é equidade? E já me perguntaram realmente em uma ocasião, o que quer dizer equidade? Eu sempre digo, não troque de Bíblia, vá, pega um dicionário e veja o que quer dizer. Mas vamos simplificar. Hoje eu, indo ao médico para exames de rotina, passei num sebo, uma livraria, mas só de livros usados, e vi na prateleira O Pequeno Príncipe, uma obra de Antoine Saint-Exupéry. E eu fiquei me lembrando que já vi muitas entrevistas em que as pessoas perguntam assim, principalmente para moças, né? Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Bom, eu particularmente já folhei, mas não é o tipo de leitura que me agrade, né? Como também eu estou lendo aqui Dostoiévski, Notas do Subsolo e O Grande Inquisidor. Aí eu fiquei pensando, quando eu vi O Pequeno Príncipe, falei, será que se eu disser que eu li O Pequeno Príncipe vão achar que eu sou mais culto, mais entendido em conhecimentos e tal? Eu não sou nem sequer gramático, sou contador por graça de Deus, até isso, por graça de Deus, não é? Mas eu estou dizendo essas coisas, essas bobagens aqui, só para fechar a seguinte questão. Eu procurei no dicionário, obviamente, os significados, os diversos significados da palavra que nós propusemos aqui, equidade. E encontrei o seguinte: equidade, isonomia, equivalência, igualdade, probidade, dignidade, honestidade, integridade, lhaneza, que ninguém usa mais, nunca vi em textos, lisura, probidade já está repetido aqui, retidão e virtude, olha só, né? Então, o que acontece? Quando eu pego a Bíblia de Almeida, que eu não abro mão dela e encontro palavras como esta, equidade, que não é habitual, se não tem uso habitual, então eu recuo a um dicionário, sempre fiz isso, né? E sempre tive facilidade com isso. Me ajuda a compreender o que o autor quer dizer ali, ou o tradutor, quem traduziu o texto naquela época lá. Pois bem, a linguagem moderna está por aí, deixaram de lado aquilo que se chama de uma linguagem erudita, para uma linguagem moderna, em que o que pesa muito mais é a troca de pronomes, né? Vos digo, vos ou, tu, para você, Jesus falou para vocês, e essa linguagem moderninha que se usa na esquina aí. Isso é uma outra questão. Bem, tendo dito isto, esse pequeno esclarecimento, então o texto de Paulo, aliás, Isaías 50, verso 4, o profeta está lá no livro do profeta: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Então está aí, uma linguagem erudita, uma linguagem, não há rebuscamento, eu não preciso rebuscar a linguagem, não preciso bagunçar o pensamento, porque o que importa é o raciocínio, a inteireza do raciocínio e a clareza com que você transmite aquilo que é de Deus para os homens, nada de complicar. E aí vamos ao texto, que exatamente é o texto que eu peguei, o verso de número 5, para traduzir algo que está no meu coração, em que o apóstolo diz o seguinte à igreja de Filipos: seja a vossa equidade notória a todos os homens, que eu logicamente poderia usar os sinônimos aí, seja a vossa igualdade, ou a vossa probidade, a vossa dignidade, a vossa honradez, a vossa integridade notória a todos os homens. Aí continuemos o texto: não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E aí ele complementa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, aí ele fecha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é o que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, quando é que o Deus de paz será comigo, com você? Que muitos reclamam a falta da presença de Deus, ou num culto, ou nas suas vidas. Bem, para que a presença de Deus seja uma constante na nossa vida, se faz necessário que façamos o quê? O bem. O que nós aprendemos, o que nós recebemos, o que nós ouvimos, devemos fazer. Pois bem, então, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Eu fico muitas vezes imaginando, porque quando olho essa sinonimia toda aqui, não é? Eu fico pensando, será que todos os cristãos, pode incluir também os católicos que são cristãos, independente, obviamente, da maneira como servem, como aprenderam, mas que são cristãos, por sua crença e fé no Senhor Jesus, não é? Que pensasse nessas questões, porque a gente vive num mundo em que o sujeito diz assim, eu sou filho de Maria, mas comete absurdos, detratam, prejudicam, pisam nas pessoas para subirem na vida, como também aqueles que se dizem cristãos evangélicos, há muitos que perderam a noção de limite, de inteireza, de responsabilidade, de atitude, de comportamento, que realmente glorifique o Senhor, porque Deus está menos interessado digamos, vamos aqui falar, nas suas contribuições voluntárias, a sua maneira de aparecer diante da membresia da sua igreja, menos preocupado com isso do que com o seu caráter, com aquilo que está dentro de você, a maneira como você trata as pessoas, porque quando a gente diz, aliás, eu me lembrei agora de Eliseu, sucessor de Elias, que ele, quando passava pelas montanhas, ia lá para a casa dele e tal, em Dotã, lembra que ele passava em uma casa e uma senhora observava o seu caminhar de idas e vindas pela sua casa. Ela chamou o marido e disse, vem cá, eu vejo que passa por aqui um homem de Deus, vamos reservar um cômodo para ele, vamos botar uma bilha de água para ele, e alimentos, pães, e vamos cuidar dele aqui. Porque imaginaram, a caminhada deve ser longa de onde ele vem para onde vai. E assim fizeram, porque viram nele a postura de um homem de Deus. Você sabe que viver a vida cristã hoje é coisa muito séria. Não é uma falácia, não é um verbalismo. Eu sou, eu faço, eu entendo. E não é esse tipo de coisa, porque essas coisas podem até agradar os ouvidos de algumas pessoas, mas quando se trata do reino de Deus aqui na terra, não é possível que o homem se preocupe mais em agradar outro homem, seja ele o pastor presidente da sua igreja, seja ele o pastor regional, seja ele o pastor local, seja ele o presbítero ou diácono, seja ele o porteiro da igreja, não interessa. É a maneira como nós nos tratamos. Vou usar uma linguagem moderna, como nós nos conectamos uns com os outros. É a maneira como vivemos a vida uns com os outros. É isso que Paulo está dizendo aqui na igreja de Filipos. E logicamente que se ele associa a questão da equidade com a vinda do Senhor, faça isto, seja a vossa equidade notória, perto está o Senhor, é sinal que todo comportamento contrário a essa sinonimia que acabamos de citar aqui, igualdade, isonomia, dignidade, honestidade, honradez, o contrário disso impede que a pessoa seja reconhecida pelo Senhor no dia da sua vinda. É exatamente isso. E sabe de uma coisa interessante? Você sabe quem é que vai nos transformar? Paulo fala isso lá aos Coríntios no capítulo 15 da primeira carta e outras referências. Que teremos, nosso corpo será transformado na vinda do Senhor, estaremos sempre com Ele. Ora, quem vai transformar o nosso corpo abatido, e exatamente por isso em que a Bíblia diz, não entristeçais
o Espírito do Senhor no qual estáis selados para o dia da redenção, é exatamente o Espírito de Deus. Portanto, se você estiver na contramão de tudo que nós citamos aqui, você está fadado a dar um grande abraço no anticristo. Nem dê lembranças minhas para ele. Eu quero subir na vinda do Senhor. E acredite, o esforço que eu faço para, naquele dia, não ser confundido com aqueles que não têm esperança. Então eu termino dizendo, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Grande abraço, bom final de semana, como se eu não voltasse mais por aqui. Deus abençoe a todos.